amigos do Peladranet, entramos ao vivo e em definitivo para mais um 8 e a faixa, esse spin-off aqui do Peladinha, disponível também em vídeo através de você que escuta no Spotify. Eu estou aqui hoje trajado de Juventus, com a camisa da época do Cristiano, Juventus que já foi eliminada, para falar de Champions League. Tô sendo imparcial aqui, turma, com a minha faixa de capitão. Para você que não escutou, isso aqui é um spin-off do Peladinha para adiantar algum assunto, para não ter que comentar quando ele estiver muito velho já na quinta-feira ali no Peladinha regular. Pois bem, estamos começando o mês de março com uma notícia maravilhosa que é das oitavas da Champions League. O sorteio foi na última sexta-feira e tivemos um chaveamento muito legal que vale a pena comentar por aqui. Eu vou botar na tela o chaveamento no post da própria Champions League, onde você vê os dois lados. Os times à esquerda só se enfrentam com os da direita na final. E a ótima notícia desse sorteio da Champions é que os maiores, os mais recentes campeões, todos caíram para o mesmo lado, ou seja, a gente tem uma chance de 100% de ter um finalista que não vence a Champions já há pelo menos 10 anos. O último daquele lado que venceu a Champions foi o Barcelona em 2015. Então, vamos começar com os chaveamentos desse lado esquerdo, dos bicho-papões, né? Dos times que têm vencido a Champions League nos últimos anos. Começando por dois dos últimos campeões aí, o Paris Saint-Germain, atual campeão, contra o Chelsea, que venceu a Champions em 2021. Cara, um duelo de gigantes, dois times que já não vêm na mesma fase que estavam durante o Mundial de Clubes, em que foram finalistas no Super Mundial do ano passado, ali em julho, por aí. Não estão mais na mesma fase, mas são elencos incríveis e de fato não faço ideia se tem um favorito nesse confronto. Eu acho pelo elenco, o Chelsea um pouco à frente do PSG, apesar de como resultado, o elenco do PSG tem trazido mais resultado que o Chelsea. Eu adoro o elenco do Chelsea, cara. O Estevão é incrível, o João Pedro tá em grande fase, o Cole Palmer tem que estar bem fisicamente para poder colaborar e por aí vai. Mas no PSG também tem, cara, o que falar do atual campeão da Europa, de um time que dominou a última Champions League e tem muita solidez com o trabalho incrível do Luiz Henrique. Eu, particularmente, torço pelo Chelsea nesse confronto aqui, justamente porque acho que o elenco do Chelsea, até pelos brasileiros e tudo mais, é mais maneiro se eles avançarem mais na competição. Depois disso, temos Galatasaray e Liverpool, confronto tecnicamente, teoricamente, meio óbvio de resolver, porém, Galatasaray e Liverpool é um jogo duro. Não se engane você que tá achando que vai ser molezinha. Não vai, tá? Galatasaray e Liverpool, o Galatasaray vem de um jogo incrível em que eliminou a própria Juventus, inclusive, o Yilmaz, o Osimhen, tem grandes jogadores. E não é como se o Liverpool passasse pela melhor fase dos últimos anos, né? O trabalho do Arne Slot, que fez uma excelente Premier League do ano passado, é questionado bastante nesse ano. Apesar do recente histórico melhor no campeonato inglês, o Liverpool hoje é o quinto, mas já vem de 3 vitórias seguidas e tudo mais. Joga de novo aqui amanhã contra o Wolverhampton fora de casa, mas tá na cola ali do Aston Villa, do Manchester United, que estão ali em terceiro e quarto hoje. Inclusive, que campanha recente do Manchester United, não tá na Champions, não vamos falar disso hoje, mas surpreende um tanto. Mas o lance é que o Liverpool tem um grande time e tem a obrigação de passar pelo Galatasaray. Vamos ver se de fato é isso que vai acontecer. E aí o vencedor desses dois primeiros jogos já se pega nas quartas, né? Podemos ter um Chelsea-Liverpool nas quartas, um PSG-Liverpool, por exemplo, se der a lógica por aqui. E aí temos já um jogo que parece máfia, família. Parece que todo ano tem Real Madrid e Manchester City, com o primeiro jogo no Bernabéu e o segundo no Etihad, no City of Manchester, né? Bom, Real Madrid e City vêm se enfrentando por serem alguns dos melhores times da competição nos últimos anos. O Real ganhou 2 das últimas 5 edições, né? Para não falar que nos últimos 10 anos ganhou um bocado, né? 16, 17, 18, 22 e 24. Cara, são 5 vitórias nos últimos 10 anos de Champions League para o Real Madrid. Teve o excelente trabalho de Zidane com o time do Cristiano Ronaldo, que já tinha vencido uma com o Ancelotti lá atrás, e as 2 outras do Ancelotti aí com um protagonismo imenso de Benzema e Vini Júnior, né? E o Real Madrid tem na sua frente um grande adversário, talvez o maior treinador do mundo atualmente, né? O Guardiola já atualmente, eu posso dizer isso seguramente, uns 15 anos. E, cara, já se tornou um clássico europeu. Dá pra dizer que o Madrid City é um clássico europeu pelo tanto que eles se enfrentaram nos últimos anos. Confesso que no atual momento, acho que o Real leva leve vantagem. Leva vantagem por conta de um elenco mais maduro e com jogadores sedentos por Champions League. O Mbappé não tem uma Champions no currículo e deve estar babando para conseguir. O Vini Júnior vem em ótima fase pós saída do Xabi Alonso. E, caras, realmente
Quero muito ver esse confronto. Pra mim, o melhor confronto nas oitavas, sem sombra de dúvida. A gente vai ter aí ótimos duelos entre Real Madrid e Manchester City. E nesse lado também teremos Atalanta e Bayern de Munique. Mais um campeão recente, né? Eu falei que o City venceu em 2023, o Real 2022 e 2024. Em 2020 foi o Bayern de Munique o campeão. Recentemente, o Liverpool, não falei isso, mas ele foi campeão em 2019, né? Então assim, tivemos alguns dos últimos campeões, praticamente todos, né? Deixa eu contar, ó. Dos últimos 10 anos, Real foi 16, 17 e 18. 19 Liverpool, 20 Bayern, 21 Chelsea, 22 Real, 23 City, 24 Real, 25 PSG. Todos os últimos vencedores das últimas 10 edições, contando com o Bayern de Munique agora, estão desse lado da chave. Atalanta e Bayern de Munique é um jogo que parece resolvido para mim. Vai ser vitória fácil pro Bayern, apesar do Atalanta ser uma pedra no sapato às vezes. Eu acho que cara, não dá. Acho que esse Bayern de Munique é muito forte para o Atalanta. Eu não coloco ele como sequer um adversário à altura do Bayern de Munique. E posso ser surpreendido, obviamente. Bom, então teremos provavelmente ou Real e Bayern, ou City e Bayern também nas quartas. Repara que as quartas pode ser Liverpool contra Chelsea ou PSG, Bayern contra City ou Real. Grandes jogos. A partir daí, teremos grandes confrontos desse lado da tabela. E aí vamos pro outro lado da tabela, que é interessantíssimo. Temos Newcastle e Barcelona. O Newcastle, que também é um time em ascensão, a gente sabe disso, é atualmente o 13º da Premier League, vem numa fase atual horrível de Premier League, mas na Champions League atropelou o Qarabag. Tudo bem, é o Qarabag, modesto Qarabag, mas enfrenta um Barcelona que também tem uma certa insegurança nessa temporada. Eu não sei vocês, apesar do Campeonato Espanhol ter o Barcelona líder, na verdade ele tá com 4 pontos no dia que eu tô gravando à frente do Real Madrid, mas o Real Madrid tem um jogo a menos, então ele tá ali bem na cola. Apesar disso, o Barça não é um time que joga, ganha bonito e convence nessa temporada, muito pelo contrário, acho que é um time bem, até mais instável do que a gente imaginava. Eu acho que, por exemplo, o Lamine Yamal faz uma temporada nem perto da anterior, né? O Rafinha, a lesão do Rafinha, acho que é um dos motivos para esse Barça não parecer engrenar como poderia. E Newcastle e Barcelona me parece jogo bom para dar zebra, tá? Todo mundo acho que obviamente diria que o Barcelona é favorito, mas o Newcastle não é um time descartável não. E nessa Champions League pode ser tudo que eles têm para disputar, tudo que resta para eles. Então, acho que é um confronto com um ligeiro favoritismo pro Barcelona. Deveria ser mais favoritismo, mas cá entre nós eu não consigo botar tanta fé nesse Barcelona não, sinceramente. O vencedor desse confronto vai pegar o vencedor entre Atlético de Madrid e Tottenham. Cara, falei do Newcastle, o Tottenham talvez seja uma grande decepção para a temporada, pensando no que vem fazendo de bom na Champions League, né? Mas o que vem fazendo de ruim na Premier League. Cara, para vocês terem uma noção, o Tottenham é o atual 16º colocado da Premier League, que colocou sua 4ª derrota consecutiva. 1 ponto nos últimos 15 disputados para o Tottenham. É o pior retrospecto atual da Premier League de todos os times. Pior, disparado. E então o Tottenham vem com a dura missão, com a difícil missão de peitar um Atlético de Madrid que, cá entre nós, me parece embalado não só pelo espanhol, que está em 3º lugar, como costuma ser, né? Atrás de Real Madrid e Barcelona, mas que vem numa Champions League também com um leve embalo, cara, é um time guerreiro esse Atlético de Madrid. Para mim é mais do que uma ligeira, uma vantagem considerável para o Atlético de Madrid, e acho que o Tottenham joga a vida na temporada nessa partida, porque se for eliminado já no próximo dia 18, já no dia 18 de março, olha, cá entre nós eu acho que vira uma tragédia a temporada do Tottenham, coloca um sal e pimenta muito pesado nessa temporada, e o Tottenham vai com ares de desespero para terminar a temporada, correndo um risco moderado de rebaixamento no campeonato inglês, porque afinal de contas, atualmente o Tottenham está 4 pontos fora da zona de rebaixamento, o West Ham está ali, mas o West Ham conseguiu 5 pontos nos últimos 15, o Tottenham apenas 1. Então, vamos ver esse duelo que vale demais para os dois times. Temos também Bodo Glimt e Sporting de Portugal. Bodo Glimt é um caso à parte, né? É a sensação da Champions League, se pensar em resultado. Derrubou alguns dos grandes, alguns dos gigantes, conseguiu peitar. Mas quem assiste os jogos sabe que, apesar de ser um time organizado, etc., não dá pra gente dizer que dá pra botar tanta fé no Bodo Glimt assim. Talvez seja um sorteio ruim pro Bodo Glimt. Talvez seria melhor ter pego o Manchester City do que o Sporting. Explico. O Bodo Glimt jogou muito bem na adversidade. Conseguiu grandes resultados contra adversários muito poderosos que tinham que propor o jogo. Não sei como vai ser contra um Sporting da vida, a vida do Bodo Glimt. Realmente o favorito é obviamente o Sporting, apesar que o Sporting joga sem ter a pressão de ser um favorito da competição, entende?
Então o Sporting tem a seu favor a ausência da pressão para a continuidade do campeonato. Vamos ver o que vai rolar nesse Bodo Glimt Sporting. Confesso que é um jogo que me deixa muito curioso para acompanhar. E o vencedor desse duelo vai enfrentar o vencedor entre Bayer Leverkusen e Arsenal. O Arsenal, para mim, o melhor time do mundo na atualidade, é o líder da Premier League, embala 19 vitórias em 29 jogos por ali, é também a melhor campanha 100% nessa Champions League. E cara, sinceramente, acho que o Arsenal tem tudo para passar para as quartas de final. Seria uma tragédia o Arsenal cair na fase de oitavas contra um time tão, aí sim, tão questionável quanto esse Bayer Leverkusen, que não é nem sombra do que já foi com o Xabi Alonso. Então, eu acho que o Arsenal é franco favorito, mas me alegra que de um lado vai sair um finalista que pode ser um Barcelona, um Atlético de Madrid, um Newcastle, um Sporting, acho difícil, mas de um Arsenal, assim. Eu estaria que o finalista desse lado tá entre Barça, Atlético ou Arsenal, o que seria muito legal para a competição ter essa rotação e esses times voltando a disputar uma final de Champions League. E você, o que você achou desse sorteio? O que você achou do sorteio de Champions? Vem me contar na área de comentários desse episódio. Não se esqueça de acessar o site do Peladinha, peladranet.com.br, lá tem link para as redes sociais, grupo de Telegram, também para as redes particulares, assim como na descrição de todos os episódios, tem link também para os nossos produtos na Podcast Store. Queria agradecer a galera da Originais do Fute, que trabalha, é uma loja de artigos esportivos, né, que trabalha com produtos originais, tanto novos quanto usados, material de época desde anos 90, 2000 até os dias atuais, mais de 3 mil peças diferentes no catálogo, algumas camisas só rola em uma última unidade, literalmente quem comprar primeiro leva, loja física em São Paulo, na Rua Desembargador do Vale, 1060, em Perdizes, site todo até 6 vezes sem juros, originaisdofute.com, sigam o perfil deles no Instagram, @originaisdofute_, com novidades diárias, tudo sempre aparece lá primeiro, grupo VIP no Instagram, link na bio deles, cupom PELADA10 com 10% de desconto, se for até a loja física, fale com os caras no balcão que você é ouvinte do Peladinha, que o desconto rola ao vivo também. Obrigado a todo mundo que colabora no financiamento coletivo, ajude no Apoia-se, no Patreon ou na chave Pix, que é o e-mail podcast@peladranet.com.br. Lembrando que o ouvinte inscrito tem gravado com a gente direto, venha gravar com a gente. Essa próxima quarta já tem presença de ouvinte inscrito que já gravou com a gente, tá retornando e é uma pessoa maravilhosa que todo mundo adorou quando gravou e tô ansioso pra gravar com ela de novo. Então, obrigado pra todo mundo, valeu pela companhia, tamo junto até a próxima quinta pra mais um episódio do Peladinha. Fiquem com Deus, Deus abençoe, um beijo, um queijo e até a próxima, valeu! LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. what do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply.